Tá bom? Sim. Ok. Talvez a Gilza com a... Bom dia a todos. Desculpem o atraso. Pedimos perdão também aos mentores, que eles são muito sérios, né? Rígidos com o horário. É 11, pedimos desculpa a eles também. Um probleminha técnico, que não é culpa de ninguém, mas às vezes atrapalha um pouquinho. Mas não deixamos isso, né, tirar nós da sintonia. Que Jesus possa envolver o coração de todos nós em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina maravilhosa. Hoje nós vamos ter o estudo com Terezinha, que com computador ou sem computador vai ser maravilhoso, nós sabemos, né? Porque Jesus está conosco sempre. Ele mesmo disse, nas palavras dele, que quando tiver um ou mais em meu nome, aí estarei. Vamos fazer a leitura inicial, como programamos sempre, oraçãozinha, depois a Terezinha vem para cá e nos ajuda, tá bom? Aflição e tranquilidade, lição de número 27 do livro Ceifa de Luz. Vou repetir, aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No liminar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, incitando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz, recusando a lição, ou doente, abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga, que lhe adiará indefinitivamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar, vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na aurélia fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, a feição de oásis sedutores, de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propõe a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para nos ensinar a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Vamos agradecer a Jesus, então, fechando os nossos olhos depois dessa lição tão bonita que temos aqui. Primeiramente, Senhor, agradecendo por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que ainda vai nos proporcionar, Senhor. Abençoa, Senhor, esse dia. Abençoa
todos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, ilumina muito, mas muito, todos aqueles também que não puderam vir, tanto encarnados como desencarnados. Senhor Jesus, leva a tua luz aos lugares de maior trevas desse planeta. Nós sabemos que temos lugares de muito sofrimento, Senhor, mas a tua luz, Senhor, a tua luz, aquela faísquinha, consegue trazer luz para dentro desses lugares. Senhor Jesus, temos tanto que agradecer ao Senhor, agradecer por estarmos aqui hoje, falando em teu nome, tentando aprender um pouquinho mais. Queremos estar contigo, Senhor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, nós temos o estudo com o TT hoje. TT, está preparada? Vamos lá, então. E que Jesus nos abençoe. Sempre. Bom dia, pessoal. Bom dia. Desculpem essa complicaçãozinha técnica que deu. Meu roteiro está todo ali. O que está na minha cabeça deve ser alguns pedaços embolados, né? Então, nós vamos contar com a ajuda dos amigos para nos auxiliarem. A nossa escolha pelo tema, lei de causa e efeito, foi porque é alguma coisa que está presente sempre na nossa vida. E, além de estar presente, muitas vezes nós buscamos compreender, porque a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, existe no mundo moral e também no mundo físico, né? Nós estudamos a lei de causa e efeito, que a cada força corresponde uma ação contrária de sua intensidade. Isso é na física e segue as leis da matemática e não muda. Mas a lei de causa e efeito, enquanto uma lei moral, na verdade, ela não está colocada no livro dos Espíritos como uma lei moral separada, né? Ela está mais relacionada com a lei de liberdade, porque é com a nossa liberdade, usando o nosso livre-arbítrio, que nós, usando o bem, vamos escolher o bem, e usando o mal, o que nós fazemos com muita frequência ainda, porque somos muito imperfeitos e egoístas e orgulhosos e vaidosos, então muitas vezes usamos a nosso favor sem querer saber se nós estamos prejudicando o outro, né? Então, com todas essas complicações, a gente fica pensando assim, mas como na verdade que funciona isso? Porque a espiritualidade nos explica que se 10 pessoas passarem pela mesma situação, aparentemente a mesma, por exemplo, 10 pessoas estavam numa lancha, essa lancha naufragou e as 10 pessoas desencarnaram, todas juntas ali no mesmo lugar, a mesma gritaria, a mesma situação. Mas cada uma delas vai acordar no plano espiritual num plano diferente. Não é que elas vão abrir os olhos e as 10 que desencarnaram vão estar no mesmo lugar. Então, por que essas coisas? Por que coisas assim tão diferentes? E a gente raciocina que a lei de Deus, toda a lei de Deus, que a gente subdivide, mas Deus não tem muitas leis, ele tem uma lei só que rege o universo todo e a gente que subdivide, né? Então, a lei de Deus, ela funciona de uma forma justa, porque ele é perfeito, então é uma justiça perfeita. Mas ele também é soberanamente bom, então ele tem uma bondade, um amor perfeito. Mas o amor de Deus não é igual ao nosso amor de mãe, por exemplo, que foi o nosso filho que mordeu o outro. A gente viu que foi o nosso filho que mordeu o outro. Na hora de confrontar, a gente vai concordar, não, mas o outro mordeu ele primeiro, o outro tentou morder ele primeiro, porque não tinha marquinha. Porque nós somos imperfeitos, nós nem sabemos amar ainda. Nós temos um amor egoísta, que não, o filho do outro estava certo, o meu é que foi o capetinha. Mas
Com Deus não é assim. Ele nos ama a todos igualmente. E por isso, a gente observa, André Luiz nos traz no livro, que, assim como qualquer empresa, vamos supor que a gente decide montar uma fábrica de picolé, nós vamos ter que ter um mínimo de contabilidade para a nossa fabriqueta de picolé, né? Nós vamos saber quanto que a gente gasta em cada picolé, quanto de açúcar, quanto do sabor, etc, etc. Então, tem que ter alguém, por menor que seja o nosso projeto, que vai cuidar disso, porque senão, de repente, a gente está perdendo dinheiro e nem sabe. Então, vamos imaginar o universo regido por Deus. Tudo em ordem, não é? Então, o André Luiz nos explica no livro Ação e Reação que existe um departamento, nem só um departamento, mais do que departamento, já é acima de um departamento. Acima de um departamento? Vamos falar departamento, mas é alguma coisa acima, que ali tem seus departamentos. Mas, enfim, nós sabemos que se nós temos que reger os nossos negócios, que dirá Deus, que é o criador e o mantenedor do universo. Só que ele não mantém o universo sozinho. Quando a gente era criança, pelo menos quando eu era criança, eu estudava na igreja que Deus era como um olho, assim, que todo lugar que a gente ia, ele estava olhando, né? Era um olho triangular e ele estava sempre com a gente, vigiando o que a gente estava fazendo. Aí depois a gente começa a imaginar como é que pode ser isso, né? E aí, na verdade, a gente compreende. Ele rege o universo inteiro, aí ele tem seus prepostos que vão cuidar de cada galáxia, depois aqueles outros vão cuidar de cada planeta, depois cada um vai cuidar de um país, etc, etc. E aí, na sabedoria divina, existe esse imenso departamento e cada orbe, cada planeta teria esse departamento onde existem os anjos ou arcanjos especializados em ter toda a contabilidade de cada um de nós. Mas cada um de nós somos tantos, né? Hoje que a gente conhece computador, não é difícil imaginar, né? Hoje mesmo já se fala assim, ninguém consegue fugir de ninguém, o governo sabe tudo de todo mundo, que qualquer lugar que tiver, né? Isso. Que dirá nosso pai? A gente com essa tecnologiazinha boba, daqui a coisa já está desse jeito, que dirá o conhecimento da inteligência perfeita, né? Eu lembro uma vez que na estudo mediúnico, Mara falou isso, que a gente assina, né, a presença. Aí ela falou assim, minha filha, não pensa que a presença é só aqui que vocês estão assinando. Tem um livro espiritual que a assinatura de vocês também estão. E quando vocês voltarem para a sua essência verdadeira espiritual, o mentor de vocês vai perguntar, falou, o que você fez com toda essa frequência aqui, 5, 6 anos estudando? O que você entendeu, o que você praticou disso? Então, o negócio é sério. Qual o nome? Ação? Ação e reação. Ação e reação. Ação e reação. Bom, então, voltando lá para essa questão desse departamento, vou fazer um pequeno parêntese para a gente compreender isso. Vamos falar da Terra, né? Porque a gente já entende pouco da Terra, que dirá dos outros planetas. Vamos falar da Terra. Existem 7 esferas ao redor da Terra, começando a partir da crosta, que é onde nós pisamos, né? Sendo a crosta terrestre o primeiro, vamos ver se eu vou lembrar todos, não sei, talvez não na ordem, mas nós temos a crosta terrestre, onde nós pisamos, onde estamos nós, os encarnados. E temos outras esferas, que não são aquelas esferas da ciência, porque a ciência fala, a tal altura vai a atmosfera, depois estratosfera, ionosfera, qualquer esfera. Essa não entra, isso é no aspecto material. Nós estamos falando no aspecto espiritual, que é questão de vibrações. Então, a parte que se cuida dessa lei que eu estou falando de ação e reação, e as outras também, fica na última. A gente começa na crosta, depois nós temos o chamado umbral grosso, depois o umbral ou umbral médio, depois o umbral fino,
que é onde fica a cidade de Nosso Lar, entre o médio e o fino. Depois, lembrei, depois do umbral fino vem o arte, cultura e ciência. Depois vem as diretrizes do planeta, tem que dar 7, hein, gente? E depois, arte, cultura e ciência, depois vem as diretrizes do planeta. Eu pulei algum, que eu não me lembro. Pois é, mas não são essas que eu estava contando só da crosta. Tem as zonas abissais, mas elas são para baixo. Aí eu vou ficar devendo, porque são 7 a partir da crosta. A última, que são as diretrizes do planeta. Deus está lá? Não, Deus está em todo lugar. Deus está abrangendo o universo inteiro, mas cada planeta ele tem os seus propósitos, aqueles espíritos já perfeitos, que já chegaram à condição de reger esses aspectos mais delicados da vida. Então, por exemplo, é assim que se fica sabendo, através de ter todos os dados, assim que se fica sabendo, por exemplo, ó, fulano matou ciclano. Mas, olha, conseguiu? Consegui. Aleluia. Agora é só apertar para lá, para cá, para cá e para lá. Aonde que é? Aqui, né? A setinha. Para cá? Para ir para frente e para trás, não Para sei. frente seria esse? É. Não sei. Para frente é esse. Bom, Aí você busca onde você está aí. peraí, deixa eu ver o que para frente. Para cá. Bom, chegou. Vamos ver. Mas então a gente estava falando da equipe, né? Da equipe. Então, de repente, Jesus falou no Evangelho quando Pedro cortou a orelha do soldado Malcolm, o soldado que veio prendê-lo. Pedro cortou a orelha do soldado para defender Jesus. Jesus colou a orelha do soldado de novo no lugar e falou com Pedro: Pedro, mete a espada na bainha, porque aquele que pecar pela espada perecerá pela espada. Ou seja, essa é a lei de causa e efeito. O que você faz, você vai receber. Mas será então que todo que cortar a orelha... E São Pedro não desencarnou com a orelha cortada. Será que cortar a orelha quer dizer que alguém vai cortar a minha orelha? Se eu dei uma facada, eu vou receber uma facada? Pode ser. Pode ser. Se eu não fiz nada para melhorar, pode ser. Mas, de repente, eu até me arrependi depois, até comecei a ajudar o próximo, etc, etc. Então, tudo isso é contabilizado. Então, por isso, cada caso é um caso, né? É a redenção, né? Até chegar lá, né? Até redimindo daquela falta sua. Exatamente. Justamente porque o objetivo de Deus não é nos punir. O objetivo de Deus é que a gente aprenda, que a gente se eduque para nunca mais fazer aquilo, né? E André Luiz também nos chama a atenção que a doutrina espírita é conhecida como o Consolador, mas ela também nos traz essa noção de justiça, porque tem muita gente que acha, tipo assim, eu sou muito devota de São Fulano, então, de repente, São Fulano vai me ajudar, e às vezes o que eu estou querendo é interferir no casamento de alguém, às vezes eu estou querendo é roubar o marido de alguém, o namorado, o noivo de alguém, e eu estou lá rezando para roubar o noivo da pessoa. Quer dizer, que coisa é essa? Será que o santo, se ele for santo mesmo, vai fazer uma coisa dessa? Né? Só porque eu sou devoto dele, será que ele gosta mais de mim? Será que ele vai puxar a brasa para minha sardinha? Não é assim. Então, nós somos os herdeiros das nossas próprias ações, né? E a espiritualidade nos informa que a dificuldade que nós enfrentamos na vida é nosso auxiliar. A gente não gosta de dificuldade, a gente não gosta de ter que acordar cedo, a gente não gosta de falta de dinheiro, a gente não gosta de doença, a gente não gosta de opções de coisas, mas às vezes é aquilo que a gente precisa naquele determinado momento para aprender, para crescer, e etc. Aí, agora nós vamos chegar numa região, eu falei que nós temos 7 regiões, e numa região bastante escura, bastante pesada, que as igrejas, a Igreja Católica costuma chamar de purgatório, né? E que na doutrina espírita a gente chama de umbral, que ela fica logo
que a pessoa desencarna, existe essa camada logo ao redor da Terra que tem que ser atravessada, por isso que chama umbral, né? Aí, André Luiz e Hilário, o companheiro dele, foram estudar a lei de causa e efeito numa instituição que fica nessa região escura, nessa região trevosa. Ah, mas como que eles vão fazer isso? A gente sabe que existem as colônias espirituais. De repente, assim, numa comunidade, vamos supor, em São Paulo, no Rio de Janeiro, lugares que têm muitas chamadas comunidades. Numa comunidade, existe uma série de problemas de crime e prostituição, existe muita gente boa, honesta, trabalhando, cuidando da vida, muita gente passando dificuldade, outros com mais facilidade. E dentro das comunidades, costuma ter núcleos de assistência social. Alguns voluntários, alguns pagos pelo governo, alguns de alguma igreja, ou organizações, ou ONGs, etc, etc. Então, vamos imaginar essa região de trevas, de tempos em tempos tem lá uma casa de socorro, né? Vamos supor, nós estamos numa área de fome, de guerra, logo, logo alguém chega, monta ali umas barracas, começa a recolher alimento e já começa a auxiliar o pessoal que está na guerra, que não tem comida, que está ferido, que precisa de remédio. Então, eles foram estagiar numa casa dessa, chamada Mansão Paz, durante alguns meses ou alguns anos, bastante tempo que eles ficaram estudando casos, né? E nesse período, eles tomaram conhecimento de vários casos à medida que eles iam estudando. O André Luiz e o Hilário, que eram os dois companheiros que estavam estudando, o Hilário, mais curioso, ele observou que todo mundo sabe que a gente não lembra das encarnações passadas, mas que depois que a gente desencarna, nós vamos lembrar, não é assim? Aí ele perguntou, por que eu não lembro? Eu só lembro minha encarnação, que eu fui médico, a última. Eu não lembro das outras, e isso o senhor podia me explicar? Eu já desencarnei, já estou aqui e não lembro das minhas encarnações passadas. Aí o instrutor dele fala o seguinte, nós temos no nosso subconsciente, ou seja, que está no nosso perispírito, a memória integral das nossas encarnações todas. E nessa memória, nós poderemos encontrar coisas que nós não estamos preparados ainda. Por exemplo, você vai limpar um basement ou vai limpar um átrio, um porão ou um sótão, e aí, de repente, você pode achar coisas lá que são até perigosas, coisas que te machuquem, que você nunca imaginou que poderia ter aquilo lá, e etc, etc. Então, ele disse, gradativamente nós vamos estar recordando, porque ele estava ali vendo os casos, ó, esse fulano fez isso, por isso que ele está nessa situação. Ciclano fez isso, fez aquilo, por isso que ele está nessa situação. Aí, o instrutor explica para ele que a nossa mente, ele comparou a um lago, e a nossa mente guarda tudo. Não enquanto estamos encarnados, porque o cérebro tem uma capacidade muito pequena, mas a mente do perispírito guarda tudo. Então, uma mente pode aparentemente estar bem, eu posso aparentemente estar aqui como uma pessoa, digamos assim, cidadão bom, que paga as contas, né, que não ataca ninguém, um cidadão normal de bem, e de repente eu posso ter muita coisa que não exterioriza, né, da minha personalidade. Então, é o que ele diz. À medida que nós vamos ressarcindo, aprendendo no nosso caminhar, nós vamos limpando esse lago. Ele compara a nossa mente a um lago. E esse lago, à medida que ele vai ficando limpo, ele pode refletir a luz do sol, claramente. Mas se o lago estiver sujo, ele vai ficar todo alterado, né? E é o que acontece
quando nós desorganizamos as forças que organizam a nossa vida através do nosso perispírito. Aí eles estavam lá tendo essa conversa esclarecedora e foram avisados que ia chegar um comboio. Chegar de onde? Das regiões de trevas, carregando alguns doentes, espíritos, né, desencarnados que estavam em sofrimento naquela região, para os primeiros socorros naquela casa. Lembra que a gente falou que é uma casa de auxílio, né? Aí chegam várias pessoas, mais ou menos umas 20 pessoas. E aí um deles já chega, já começa a falar. Eu sou Antônio Olímpio, o criminoso, eu contarei tudo. Ninguém tinha nem perguntado. Ele estava agoniado pelos sofrimentos, ele tinha a consciência pesada, porque ele lembrava do crime que ele tinha cometido, e além dele lembrar, ele tinha sido castigado, supliciado pelos 2 irmãos que ele matou para ficar com a herança toda. Então, ele tinha feito isso, afogou os 2 irmãos mais novos, ficou dono da fazenda, ficou rico, feliz, entre aspas, curtindo até o resto da vida a riqueza sozinho. Só que nessa contabilidade tudo fica gravado, não apenas nos arquivos universais, fica tudo gravado na nossa consciência também. E aí esses arquivos estão lá, pode ser acessado a qualquer momento, né? Então, ele chega extremamente debilitado, até com a aparência física, né, do perispírito, alterada, não tinha aquela aparência normal do rosto de um ser humano. Aí ele, desabaladamente, ele começa a contar, ninguém tinha perguntado, ele estava muito agoniado mesmo. Então, ele conta que depois que ele assassinou os irmãos, e ninguém desconfiou, ele usufruiu da herança, ele se casou e teve um filho com a esposa. Depois de algum tempo, acho que o filho tinha mais ou menos uns 6 anos, a esposa adoeceu, começou a ter febre e ficou com febre durante muitos dias, depois enlouqueceu e depois se afogou no mesmo lago onde ele tinha afogado os 2 irmãos. Aquela história ficou acontecida lá. Consultando os arquivos, se viu que por que a esposa dele adoeceu? Foi uma forma dos irmãos se vingarem dele, fazer a mulher dele ficar doente, enlouquecer, através de influência sobre ela, para que ele sofresse, porque a esposa era a única pessoa de onde ele tinha apoio, né? Então, vai ficar esse caso para ser cuidado, resolvido, para ajudar aquele senhor. E aí nós vamos ver como é que ele vai ser ajudado, né? E tinha vários outros casos, e um dos casos era uma mulher que chegou gritando: quem me libertará de Satã? Satã é um nome conhecido acho que literatura antiga, né, da igreja, e tem outros nomes também. E essa mulher vinha agoniada, e eles observaram que ela expressava uma imagem muito feia, que era a tal figura que ela achava que estava castigando, que era esse, né? Ela fala até um outro nome que também é de uma literatura, que eu não sei se é literatura oficial ou se é extraoficial da igreja, isso eu não sei. Ela fala, inclusive, um nome de um outro, entre aspas, demônio, que chama Belfegor, e ela deve ser que ficava lendo os livros, e com isso, o que ela fez? Criou essa imagem na mente dela, né? Porque ninguém nunca tirou uma foto para saber se essa figura existe, né? Aí, através do desenho, ela criou essa imagem na cabeça dela e se via a forma pensamento dela. Eles conseguiam perceber
como se aquela figura realmente estivesse perturbando, mas era uma alucinação. Então, ele fala um pouco a respeito da força do nosso pensamento, de como nós podemos usar o nosso pensamento para nos libertar ou para nos escravizarmos, né? E ele explica ainda que o pensamento, muito embora a ciência ainda não conheça isso, naquela época, o André Luiz já explicava, que ele tem uma força muitas vezes, a velocidade muitas vezes a da luz. Então, que quando, por exemplo, quando eu penso, imediatamente ele já chegou na pessoa e já retornou a mim, o meu pensamento. Se é um pensamento de oração, um pensamento de desejar o bem, eu vou estar orando por aquela pessoa e vou estar sendo, entre aspas, abençoado também. Ao passo que, se eu estou pensando na pessoa para desejar o mal, para enviar pensamentos ruins de doença, de morte, etc., eu também vou estar recebendo esse pensamento. Aí a nossa mente fica como que enovelada em torno desses pensamentos. Com isso, nós podemos perder o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio emocional. Com isso, nós podemos interferir nas nossas relações pessoais, e etc, etc. Um dos companheiros que chegou, trazido por esse comboio, eles perceberam que havia um odor fétido, um odor muito ruim no ambiente. Aí o instrutor explicou. Tudo isso são exemplos de quê? São reações que nós provocamos, quer dizer, aquela senhora estava escravizada por uma imagem que ela mesma criou na cabeça dela. Digamos assim, se fosse traduzir para hoje, talvez assistindo filmes de terror, lendo livros de magia, assistindo sei lá o que de magia. Então, a mente fica impressionada com aquelas coisas e as figuras ficam gravadas. As figuras ficam gravadas ali, passando a fazer parte da sua vida. Então, esse outro caso, né, que chegou, era um senhor gritando logo depois dessa senhora, né, dessas imagens desses seres horríveis, era um outro senhor gritando que chamassem os filhos dele. Ele já estava desencarnado, não se sabia há quanto tempo, mas ele estava perturbado com a herança que ele tinha deixado aqui, porque ele tinha os bens, ele tinha a fazenda, e ele não concordava com o destino que os filhos estavam dando às negociações, e ele queria influir nos filhos, sendo que ele estava desencarnado, os filhos não o viam, não o ouviam, mas percebiam, não é, a energia, e quando ele se aproximava dos filhos, tentando influenciar, eles começavam a falar mal dele, eles ficavam irritados, né, porque não havia aquela simpatia entre eles. Aí eles comentam, ele foi um homem rico que teve os 2 filhos e não educou os filhos. Agora, por exemplo, que ele estava agoniado, sofrido, porque ele era um sovina e estava, né, muito agoniado de perder o dinheiro e a fazenda que ele tinha, mas ele não plantou o amor no coração dos filhos, ele não plantou uma boa educação, uma educação moral. Tudo lei de causa e efeito, olha como é delicado. Ele não plantou. Então, quando ele se aproximava, eles se irritavam e queriam mais que ele sumisse dali. Então, e vários outros casos, vou adiantar aqui um pouquinho. Aí o instrutor, depois de passar por vários casos, ele pergunta o que seria essa expressão karma, que todo mundo já ouviu falar, não é? Karma. Todo mundo já ouviu falar, não já? Ok. Karma é uma coisa da doutrina espírita? Não, não é uma palavra espírita, mas se usa. Na verdade, é uma palavra de origem do sânscrito, do hinduísmo, se eu não me engano, né? Acho que é do hinduísmo.
em que... passou. Bom, em que significa exatamente essa questão da lei de causa e efeito. Ou seja, eu provoquei alguma coisa para alguém e eu vou ficar, entre aspas, escravizado àquela coisa. E o Clarindo, o companheiro do André Luiz, pergunta: mas como funcionaria isso? Porque a lei de Deus é uma lei de liberdade. E como funcionaria essa questão do karma? Então, o instrutor vai explicar o seguinte: cada vez que nós abusamos da nossa liberdade e prejudicamos o outro, nós estamos nos comprometendo. E ele foi lá no início para buscar explicar como seria a responsabilidade. Porque muitas pessoas falam assim: eu acredito em destino. O outro fala assim: eu não acredito em destino. Então, o que seria um destino? Destino que eu vou nascer, vou casar com fulano, vou ter não sei quantos filhos, um filho vai morrer, um filho vai virar médico, o outro vai não sei o quê. É a interpretação popular que as pessoas dão, né? Mas ele explica o seguinte: o Hilário quer saber como é possível que nós possamos ter a liberdade se a gente já nasce fadado a pagar. Ou seja, nós já nascemos com uma série de situações à nossa frente na vida, não é? Que vem das nossas ações passadas. Então, o que ele explica é o seguinte: ele começa a pegar a evolução desde o reino mineral, porque nós temos na natureza o reino mineral, vegetal, animal, e coroando o animal vem o homem, né, que eles chamam de rei da criação. Então, ele fala o seguinte: no mineral e no vegetal existe sim o determinismo, porque não existe nenhuma possibilidade de escolha. Se a semente é de samambaia, ela vai se colocada na terra, com água, com a luz do sol, etc., etc., ela vai dar uma samambaia. Não tem outra possibilidade. Mas a mente humana, que já tem a consciência, ela tem a possibilidade de influenciar na genética, porque no reino inferior é a genética pura. Genética pura. Pode acontecer mutação, pode acontecer uma opção de coisa. Acontece o que acontecer, aconteceu e pronto. Porém, André Luiz fala de uma coisa que faz a gente se reportar a uma conquista mais ou menos recente da ciência, talvez uns 20 anos, que é a questão da epigenética, talvez uns 20 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Porque antigamente se achava que a genética era alguma coisa muito determinante nas nossas vidas. E certas coisas são muito determinantes mesmo. Por exemplo, eu nasço com uma anomalia que vai determinar uma síndrome de Down. Então, é determinante, eu vou nascer com aquela anomalia, né? Isso aí é um determinismo? Não, é determinado que eu nasci com síndrome de Down. Porém, mesmo a pessoa com síndrome de Down tem uma mente que tem um nível de inteligência muito diminuído, né, pela condição, mas que ainda tem responsabilidade. Então, alguns podem se dedicar ao bem, alguns podem se educar mais, alguns podem se tornar bastante produtivos, outros não. Vai depender de muita coisa, de como a família tratou, se a família trata como um coitadinho, ou se a família estimula a crescer, e etc, etc. Então, aí, esse é um dos mecanismos utilizados por Deus para que a justiça seja perfeita e com amor, mesmo que eu tenha nascido com deficiências, mesmo que a minha inteligência não seja adequada, mesmo que eu não enxergue direito, mesmo que eu tenha nascido com uma mão, por exemplo, amputada,
não amputada, né, sem a mão, ou que eu tenha alguma dificuldade congênita que me impede de ver, ou de ouvir e de falar, eu sempre vou ter recursos, se eu quiser usar a minha vontade, o meu esforço, de poder modificar aquela situação. Não ao ponto de fazer desaparecer a causa, não ao ponto de fazer desaparecer a doença, porque não acontece, né? Mas ao ponto de viver o melhor possível com aquela situação. Aí o Hilário continua perguntando, porque eles estavam vendo ali quadros muito graves. E ele fala assim, mas mesmo em situações expiatórias muito graves, mesmo em situações em que a pessoa já ficou muito tempo numa região inferior, mesmo numa situação em que os crimes são muito grandes, ainda existe livre-arbítrio? Aí ele fala assim, que o ser humano sempre vai ter uma parcela de livre-arbítrio, e ele dá o exemplo de um criminoso, por exemplo, um criminoso perigoso, normal aqui da Terra, né? Que cometeu crimes hediondos, que foi condenado a muitos anos de prisão, foi para a penitenciária, e aí ele está para ficar lá por muito tempo. Ele lá na prisão ele tem duas opções, quer dizer, uma variação de opções. Ele pode ser um cara rebelde que vai ficar criando confusão, que vai ficar agredindo os outros, vai fazer a vida de todo mundo um inferno, porque a dele já está um inferno mesmo. Ou ele pode começar a buscar colaborar. Depois que ele se adaptar mais ou menos, de chegar naquela situação horrível, né? Ele pode começar a colaborar. Ele pode começar a auxiliar. Nós conhecemos há alguns anos uma pessoa que não era um criminoso, mas ele se envolveu com uma dificuldade, ele foi buscar alguém e não percebeu que era alguma coisa ilegal, foi parado e preso, porque ele foi buscar alguém no Canadá e esse alguém não tinha documentação. Então, ele estava transportando imigrantes ilegais, ele foi fazer um favor para um amigo, e entrou numa complicação e ficou preso bastante tempo. Nós tínhamos um amigo que o visitava também. Quando ele saiu, ele já cozinhava para todo mundo, porque ele sabia cozinhar muito bem, e ele começou a se oferecer, ele tinha que comer, ele era um preso, ele não tinha que cozinhar, né? Mas ele começou a se oferecer e ele passou a tratar todo mundo bem, buscar auxiliar um, outro que está triste, que está baixo astral, etc, etc. E ele se tornou uma pessoa extremamente querida ali naquele ambiente, daquela prisão. Então, isso para nos mostrar que nós podemos ainda sempre aliviar a nossa situação, mesmo que o nosso comprometimento seja muito grave. Ele ainda complementa com um exemplo de, se eu tenho muito débito, se eu tenho muita dívida, eu preciso achar uma forma de quitar essas dívidas. Vou poder quitar tudo de uma vez? Não vou, claro que não. Mas eu vou ter que buscar trabalhar mais duro, eu vou ter que buscar reduzir o meu conforto, reduzir os meus gastos, de toda forma, até na comida, os supérfluos eu vou ter que começar a cortar. Por quê? Porque eu me meti numa dívida e, de repente, eu vou ter que pagar aquela dívida. E o que eu ganho não dá, né? Eu vou ter que começar a tentar fazer alguma coisa extra, etc, etc, etc. Então, é como ele fala, nós, enquanto estamos passando pelas dificuldades que foram provocadas por nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio, nós devemos agradecer, muito embora é difícil, é duro, né? E nós podemos estar ressarcindo de várias maneiras. Mas, por um lado, nós não podemos esquecer que é uma dívida nossa mesmo, não tem ninguém mais que é responsável por ela, só nós mesmos, né? Aí, agora, nós vamos voltar aqui ao caso daquele senhor que a gente falou, que tinha chegado extremamente
nervoso e agitado, trazido pela caravana, e que ele falou que tinha assassinado os 2 irmãos para ficar com a herança. O nome dele é Antônio Olímpio, e a esposa dele que tinha falecido é Alzira. Os 2 irmãos assassinados eram Clarindo e Leonel. E ele tinha um filho, que eu acho que o nome era Luiz, não tenho muita certeza. Então, eles ficaram, enquanto André Luiz, Hilário e Silas, que era o que os instruía, enquanto eles ficaram, eles atenderam a muitos casos, participaram de vários estudos. E esse era um caso que acabou vindo para eles, porque eles estavam lá no dia que esse senhor chegou. Chegou a hora em que estava marcado para dar atenção a esse caso, porque o trabalho era muito. Então, eles decidiram que iriam sair da mansão e viajar para a terra, na região onde era a fazenda, que era do senhor Antônio Olímpio, que agora estava sendo cuidada pelo Luiz, que era o filho dele, né? E os 2 obsessores estavam lá, os 2 irmãos que tinham sido assassinados, Clarindo e Leonel, estavam na fazenda perturbando a vida do Luiz e da sua família, né? Aí chegaram. O Luiz já era uma pessoa de mais ou menos 40 anos, já estava casado, tinha 2 filhos, e ele também era usurário como o pai. Da mesma maneira, ele herdou a forma de viver do pai, que era rico, mas segurava o dinheiro, etc, etc. E ele se tornou, tipo assim, um sovina mesmo. Hã? Tá bom. Ele se tornou uma pessoa sovina, nem o cuidado pessoal ele já não tinha mais, ele se afastou do convívio das pessoas, nem o cuidado, eu já falei, nem o cuidado pessoal ele tinha mais, e era uma pessoa jovem, e a esposa sofria muito com aquela forma dele de ser, e só pensava em dinheiro, em acumular e lucros. Aí chegaram André Luiz, Hilário e o Silas para trabalhar na situação. Qual que era o objetivo deles? Era fazer com que os 2 obsessores que estavam lá, que eram os 2 irmãos que tinham sido assassinados, concordassem em que aquela esposa que eles tinham feito se afogar no lago viesse e reencarnasse para ser a mãe deles. Aí chegaram, ficaram assustados de ver quanta gente tinha dentro daquela casa, quanta gente tinha, gente desencarnada, né? Quanto espírito tinha naquela casa. Aí eles observaram que os 2 obsessores, eles não trabalhavam sozinhos, como a maioria dos obsessores não trabalha sozinho. Eles organizam os planos deles e eles chamam os ajudantes também, claro, né? Então, lá tinha sovinas, era só gente relacionada, desencarnada, espíritos relacionados à questão da sovinice, da usura, que era a tônica naquele caso ali em todas as pessoas. Inclusive, haviam 10 agiotas desencarnados que eles, Clarindo e Leonel, levaram para lá. Por quê? Lembra que a gente falou da questão do pensamento, né? Esses agiotas, a vontade deles central, o pensamento deles girava sempre em torno de quê? De dinheiro, de lucro, e não saía disso. Então, o papel deles era estar sempre jogando
as ideias na mente do Luiz. Por quê? Porque as ideias do Luiz já eram daquele tipo. Se o Luiz fosse uma pessoa fraterna, que dividia a riqueza dele com os outros, que ajudava o pessoal da fazenda dele, etc., ele não ia receber esses pensamentos. O pensamento vinha, batia e passava, porque ele não ia absorver, mas era de acordo com o interesse dele. Então, era tudo uma grande perturbação. Eles falam que era uma balbúrdia, um barulho. Aí, o Silas deixa a Alzira na casa e explica que eles vão primeiro conversar com os obsessores para buscar ganhar a confiança deles, para buscar auxiliar a eles também, né? Porque, na verdade, os obsessores também eram espíritos necessitados, que tinham sido prejudicados, agora estavam no papel de vingança. E com isso, a gente já está quase acabando, tá, gente? E com isso, só para a gente estar finalizando e entendendo esse caso, à medida que o Silas, instrutor dos dois, ia conversando com Clarindo e com Leonel, sem dizer que eles estavam ali, naturalmente, para atrapalhar os planos deles, né? Mas o Silas foi conversando de uma forma fraterna. Ele não falava que ele estava ali para isso, mas ele conversava respeitando os obsessores. Aí, o obsessor explica para ele assim, como que era a técnica que eles usavam para obsidiar a pessoa que eles queriam prejudicar. Ou seja, serve para qualquer um de nós. Como é a técnica que alguém que está com raiva de mim, algum desencarnado que está com raiva de mim, quer me prejudicar, o que ele vai fazer? Por que um obsessor vai ter um sucesso comigo, vai me prejudicar, vai me obsidiar, vai me pôr doente, ou me pôr maluca, ou me fazer complicar a vida toda, que é o que eles gostam de fazer? Como que dá certo, como que não dá certo? Tipo assim, como que o feitiço pega ou que o feitiço não pega? Né? Que a pessoa fala assim, será que o feitiço pega? Porque às vezes pega, às vezes não pega. Né? Às vezes pega, às vezes não pega. Né? Então, ele explica que ele aprendeu numa escola de vingadores. Ele foi para uma escola no plano espiritual para aprender a técnica de como obsidiar, como influenciar as pessoas. Então, o que eles fazem? Eles começam a estudar a pessoa, observar a pessoa e ver o que é a coisa que na vida dessa pessoa, o que é a coisa assim, que mais ela se interessa. Assim, não, essa pessoa aqui ela é muito vaidosa. Então, de repente, eu posso começar a trabalhar na vaidade. A vaidade de comprar roupinha bonita, de se arrumar, isso é vaidade normal de quem está vivo aqui na Terra, né? Mas tem a vaidade que chega a muitos níveis. Então, vamos supor que, no caso aí, essa pessoa, ela tem muitas características, assim como todos nós, mas tem sempre uma característica mais forte, né? Não, esse aqui é sovino, esse aqui é mandão, o negócio dele é mandar, ele não quer saber, ele é mandão. A gente sempre tem um aspecto da nossa personalidade que é aquele aspecto que norteia a nossa vida, né? Algum é para o vício, por exemplo, um gosta de beber, o negócio dele é beber, então vão trazer cachaceiro, vão encher a casa dele, né? Desencarnado e desencarnado também, para beber junto e tudo. Então, determinado o que é o ponto de maior interesse da pessoa, é aí nesse ponto que eles vão trabalhar. Olha só que eficiência e que organização. É aí que eles vão estar trabalhando. E ali era a usura. Eles foram assassinados por causa de usura, eles também gostavam de dinheiro para caramba, o sobrinho deles também, que era o Luiz, também já gostava, foi ótimo para eles, e a situação foi se passando. Com o passar dos dias, então, eles acabaram ganhando mais a confiança dos outros dois. O Silas conta um caso dele, que o Silas também, apesar de ser um instrutor lá, ele também tinha um caso
grave e relacionada à usura também, em que ele acabou levando o pai a assassinar a madrasta, o pai depois morreu de arrependimento, ele bolou uma coisa para tirar a madrasta, o pai, achando que a madrasta o estava traindo, põe um veneno. Enfim, ele provoca uma confusão danada, que ele estava como instrutor lá no plano espiritual, aguardando o momento de vir resolver aqui também na Terra. Então, no final, tudo foi resolvido, porque aí o Antônio Olímpio ia reencarnar primeiro, depois viria a Alzira, eles iriam se encontrar, que bonitinho, namorar, casar, para depois virem os dois obsessores, que eram o Leonel e o Clarindo, que iam acabar sendo filhos do Antônio Olímpio, que ia deixar de herança para eles a fazenda que ele tinha roubado. Ele matou para roubar a fazenda. Então, como filho dele, eles iam receber o que era deles mesmos, né? Sem precisar daquele processo. Então, a gente vai finalizar lembrando que inclusive é uma fala que o André Luiz registra, que nunca, em todo o tempo de trabalho nessas regiões pesadas do plano espiritual, ele nunca viu uma criatura, por mais devedora, por mais miserável, por mais comprometida que fosse, que estivesse esquecido da lei divina. Por pior que seja a situação, por pior que seja a região, é só levantar o pensamento para Deus e pedir força para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpem o tumulto técnico que complicou tudo. E alguém tem algum comentário aí? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa? Ou alguma coisa que não ficou clara? Todo mundo aprenda direitinho. Então, tá bom. Excelente trabalho, tá vendo, Tete? Ai, ai. Muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos, Terezinha. Como minha mãe falava, né? Aqui se faz, aqui se paga. E Clarencio também nos diz, lá no começo, lá no nosso lar também, né? Ele fala da tênua linha que divide o livre-arbítrio, que ela já engatilha outra lei, né? Que é a lei de ação e reação. Mas, daí a pessoa fala, perdeu o livre-arbítrio? Não. Na lei, quando você está sofrendo a reação da ação que você fez, ainda assim tem o livre-arbítrio, como Terezinha disse aqui, né? De você se arrepender ou continuar fazendo as besteiras que estava fazendo, né? No caso, se você, por exemplo, comete um crime e vai para a cadeia, você pode, né, ser o exemplo dos outros ou o mau exemplo dos outros. É uma coisa para a gente parar para pensar muito e ficar... Realmente é um tema interessante, é um tema que nos faz pensar nas atitudes que nós temos hoje, se compensa fazer o que a gente está fazendo, se não é melhor a gente parar de brigar com alguma situação, né, Terezinha? E falar assim, o que eu estou fazendo, né? Será que isso vai ser bom para mim? Muito bem. Eu tenho 2 avisos, já que ninguém tem... Dá licença, deixa eu pegar, porque minha cabeça já não... Primeiro vai ser o Garage Cell, no dia 9 de setembro, lá no estacionamento do Mantena. Não, 8. 8? Mesmo com o negócio na mão aqui, eu falo errado. Jesus, tenha misericórdia de mim, viu? Obrigado, eu agradeço. 9, eu vi errado aqui, é 9 da manhã, eu setembro 9, olha só. É 9 100, né? Que coisa, né? 9 às 5 e eu já fui lá, setembro 9, nem lê direito, né? Setembro 8, dia 8 de setembro, das 9 às 5, quem puder ajudar, né? Colaborar, é só procurar Silma, vai ser lá no estacionamento do Mantena, ali na Ferry, todos estão convidados.
E também nós vamos ter uma palestra, um evento especial na quarta-feira, dia 25 de setembro, às 7 da noite, com Humberto Schubert. Ainda tem a discussão se ele é parente da Schubert ou não. Já parou já, né? Então tá bom. Ele é, né? Ele é sobrinho dela e pronto. Então, Humberto Schubert Coelho, né? Que a gente tem que ver se ele também não é parente do Oswaldo, né? Porque é Coelho também. Então, e o barbecue, dia 14 de setembro. Então, ó, a gente está cheio de evento, todos estão convidados, né? Eu vou colaborar lá com o barbecue, porque eu gosto. Não, vou colaborar com todos, né? Então, agora a gente vai para a nossa parte final, que é a oração final, os passes, e sempre desejando um dia maravilhoso, ó, e também, antes de sair, vai lá na cozinha que tá cheirando o negócio lá, né? Tem um almoço especial, a Marília cozinhou tudo sozinha, dessa vez ela falou, vou fazer tudo aqui, deixa comigo tudo, né? Tem bolo lá ou não? Não foi você? Mas você colaborou, né? Tá bom. Colaborou sim, que eu vi você lá. Bolo de sábado. É, bolo no sábado, né? Aqui é bom demais. Então, tem o almoço lá. Quem puder colaborar, almoça com a gente, dá de presente, leva para casa. Então, tá tudo certo. Vamos, então? Seguimos adiante? Nuno, você pode ligar lá, apertar o play para a gente, por favor? Ele demora sempre um pouquinho, é só apertar o play e esperar um pouquinho. E eu vou pedir para a Geilza fazer nossa oração final e depois nós vamos para o passe, ok? E que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, com muitas bênçãos, com muita paz e com muito amor no coração. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, lembrando sempre que nós estamos sob o olhar fraterno, amoroso do nosso Pai. E vos pedimos, Senhor, que nós possamos ser realmente o Evangelho vivo na vida de todos aqueles que caminham conosco. Que nós possamos ser boas esposas, bons esposos, bons amigos, que nós possamos fazer o nosso melhor aonde o Senhor nos plantou. Fica conosco, Senhor, que essa presença tão divina e tão abençoada que todos nós aqui sentimos agora, possa também ser sentida em todos os corações que agora, por qualquer motivo, estejam aflitos, caminhando sobre o planeta Terra. Que a vossa infinita misericórdia, o vosso infinito amor de Pai, nos envolva a todos. Segura, Senhor, na nossa mão, para que o nosso caminho seja sempre contigo. Que assim seja, graças a Deus.